né, o assunto do fluxo migratório. A gente falando ali no caso da Espanha, mas também falando muito sobre essa questão aqui no Brasil. Em 2026, a gente tem eleições, por isso que o Acordo da Metrópole está bastante voltado ao tema. A gente falou um montão sobre isso. Tem todos os cortes importantes dessas entrevistas todas que a gente fez. Primeiro com o Bruno Soler, nosso cientista político de hoje, lá em Metrópolis TV, nosso canal no YouTube. E os cortes também estão nas nossas redes sociais, tudo @Metrópolis. Estamos em todas as redes sociais para você curtir e compartilhar esses cortes. E tem mais um montão de conteúdo importante em metrópolis.com. Antes do ponto final desse primeiro Acordo da Metrópolis dessa semana, cabe mais um assunto muito importante e que não tem nada a ver com assuntos internacionais, é de Brasil, mas não tem nada a ver com política. Olha só, você ficou sabendo desse caso de um funcionário terceirizado da Bombril que matou 3 pessoas, 3 colegas de trabalho, dentro da unidade da empresa em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, na manhã de sábado. Quem vai trazer para a gente todos os detalhes é o Enzo Marcos, que está com a gente, é o nosso repórter da redação de São Paulo. Enzo, muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente no Acordo da Metrópolis. Exatamente, mais um caso triste, um caso forte que aconteceu em São Paulo, na Grande São Paulo, na verdade, e na região de São Bernardo do Campo. Um funcionário terceirizado, como você mencionou, da Bombril, foi sábado na unidade da empresa em São Bernardo e matou 3 colegas esfaqueados. O suspeito, chamado Cláudio Henrique da Silva, ele acabou sendo detido no local do crime, foi encaminhado ao 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde infelizmente tirou a própria vida dentro da delegacia. Ao longo do fim de semana, a gente fez uma série de reportagens, de matérias explicando. Inicialmente, a polícia ainda tenta descobrir qual que foi a motivação do crime, mas testemunhas já disseram a investigação e eu particularmente conversei com alguns familiares do Cláudio e que me apontaram, que a investigação também me apontou, que o Cláudio era vítima de bullying nessa empresa por parte de 2 das vítimas que praticavam esses bullying contra o Cláudio ao longo dos últimos cerca de 2 anos que ele trabalhava como terceirizado na empresa. Nessa manhã de sábado, o Cláudio parece que pôs um limite em tudo isso e acabou, infelizmente, matando 3 colegas. O terceiro colega, inclusive, não era um dos alvos do Cláudio inicialmente. Tentou evitar que o crime acontecesse ali, mas no momento ali o Cláudio também acabou assassinando ele. Inicialmente, a Bombril emitiu uma nota dizendo que o funcionário, o Cláudio, no caso, estava em surto, mas depois, ao longo das investigações, ao longo de algumas outras notas de posicionamento que tanto a Bombril quanto a empresa terceirizada, que é a TPC, foram emitindo ao longo do fim de semana, essa menção já não foi mais colocada no posicionamento. Inclusive, a TPC, a empresa terceirizada que eu mencionei agora, a qual o Cláudio trabalhava, e também os 3 colegas também faziam parte dessa TPC, emitiu algumas notas ao longo do fim de semana, assumindo toda a responsabilidade do ocorrido. Afinal, eles eram responsáveis pela operação ali na unidade, tanto da contratação de funcionários, como da operação das atividades ali da Bombril naquela unidade de São Bernardo do Campo, e eles assumiram toda a responsabilidade do ocorrido. A Bombril, por sua vez, em um posicionamento também divulgado nas redes sociais, falou que possui um canal de denúncias de casos de bullying, de assédio, outras situações inconvenientes que os funcionários possam relatar, tem um canal de denúncias, porém não localizou nenhuma denúncia específica relacionada a esse caso. O final foi muito triste, muito pesado para todas as famílias envolvidas, as famílias dos 4 envolvidos, né? Afinal, o Cláudio também acabou tirando a própria vida. Ontem, no domingo, as 3 vítimas foram enterradas em 2 cemitérios diferentes de São Bernardo do Campo e o Cláudio foi sepultado em Santo André, também uma cidade vizinha do ABC Paulista. Caramba, Enzo Marcos vai seguir em cima dessa história toda, de toda a investigação. Mas é isso, né? Ao que tudo parece, mais um episódio de alguém que se revolta aí a partir de episódios de bullying. Mais um. Difícil aqui no Brasil, né? A gente não registra tanto essas ocorrências, mas a gente fala muito sobre ocorrências parecidas lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? É isso, o Enzo vai continuar acompanhando, a gente volta a conversar com ele durante a semana. Muito obrigada, Enzo, é sempre muito bom te ter aqui. Obrigado, Natália. Até a próxima. Até a próxima. E não cabe mais nada. Ponto final.